Olha, a igreja está na expectativa gloriosa do evento máximo da história da humanidade, que é o clímax da oportunidade esperada pela igreja, o chamado arrebatamento. E o Senhor Jesus haverá de voltar um dia para dos céus atrair a sua igreja, mas também ele voltará ao mundo. Ele voltará e pisará os seus pés no monte, em um monte que está de frente de Jerusalém. Meus prezados ouvintes, nós queremos hoje dar continuidade na sequência do assunto sinais da volta de nosso Senhor Jesus. E na semana passada nós falamos um pouco sobre estes sinais. Você sabe que conforme a Bíblia, vários sinais aguardam a vinda de Jesus, antecede a vinda de Jesus. Sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, na terra, sobre a terra, angústia e perplexidade entre as nações, terremotos, e você sabe que tem sido constatado nos últimos tempos terremotos de grande magnitude, ao ponto de assustar a humanidade, e coisas piores estão para acontecer, terremotos nunca vistos durante toda a história humana, sinais políticos, guerras, fomes, epidemias, desassossego industrial e ainda transportes múltiplos, apostasia, intensificação comercial, sinais judaicos. Gente, tantos sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus, e temos parado um pouco no sinal da apostasia. E vamos ler na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, quanto a esse sinal de apostasia. 1 Timóteo, capítulo número 4. São advertências, meu prezado ouvinte que nos acompanha nesta hora, que a palavra de Deus nos deixa. Vamos prestar atenção a estas advertências. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar a fé é afastar da fé. Esse afastar da fé é alguém que conheceu a fé cristã. É um sinal dos últimos tempos. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, aqui nós temos uma forte advertência feita pelo apóstolo São Paulo, quando trata-se dos últimos tempos, e então apontando sinais da volta de Jesus. E um deles está aquilo que a gente já tratou um pouco a semana passada, o engano, a apostasia. Ontem, na Feira Livre de Santa Cruz, foram distribuídos mais de 500 panfletos com o seguinte tema: não creais em todo espírito. Este panfleto está um grito de alerta sobre a apostasia. O que diz a Escritura? Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores
não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levíticos 19, 31. O aviso do profeta Isaías. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram. Porventura, não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Consultar-se-ão os mortos? Isaías 8,19. Deixe-me repetir a passagem. Olha. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? A pergunta em si tem uma resposta. Absolutamente não. Não se deve consultar os mortos a favor dos vivos. Qualquer pessoa que já morreu, já morreu. Você não pode recorrer atrás. Pronto, um que morreu e ressuscitou. Este é Jesus. Este é o nosso mediador. Este é nosso intermediário. Firme-se nele, busque a ele e anda com ele, porque ele foi colocado por Deus como único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, Jesus Cristo. Mas virá o engano, colocando outros meios, outras maneiras, outras pontes, outros elos de ligação entre a pessoa e Deus. Mas aqui na Bíblia está dizendo, a favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? A palavra de Deus deve ser consultada. Lucas está escrito sobre um homem que havia partido. E ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe respondeu e disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, 30 e 31. Prezado ouvinte, não criais a todo espírito. O apóstolo João diz em 1 João 4, 1 a 3. Amados, não criais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Este foi o panfleto partilhado com muitas pessoas ontem. Meus prezados ouvintes, está nos relatando o apóstolo João, em primeira carta, que o espírito do anticristo, nos seus dias, já estava no mundo. Há de vir, haverá de vir, mas que já estava no mundo nos seus dias. Olha, vem o engano. O engano já estava previsto e já nos dias apostólicos apareceram. E tem se intensificado cada vez mais, e quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais aumentará a onda de engano no mundo. E eu quero ler aqui, quando for na vinda do anticristo, que vai acontecer. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Porque vai aparecer ideologias dizendo, filosofia dizendo, Jesus já veio. Isso era coisa do passado, já aconteceu. Mas Paulo disse, cuidado, não se engane. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, falando do anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha, Paulo disse, vai vir o homem da iniquidade, o anticristo. Mas ele só não entrou em cenário ainda, porque tem algo que está retendo. Tem aquele que está detendo a ele para que ele não entre. Este 2,6 da carta lida está falando do Espírito Santo que habita na igreja e que está sendo a restrição. O anticristo não entrou em cena ainda em pessoa, se bem que o seu espírito já opera. Ele não entrou em cena ainda porque a igreja ainda não foi removida da face da terra no chamado arrebatamento. Quando isto acontecer, então a porta está aberta, escancarada, para aumentar mais e mais o engano. Olha a sequência da leitura, versículo 7. Eu leio carta aos Tessalonicenses, segunda carta, 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Olha, o mistério já está operando. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém é o Espírito Santo que habita na igreja e que será levado na hora em que a igreja subir. Conforme lembramos, ao falar do arrebatamento, que enquanto Jesus não foi para o céu, o Espírito Santo não veio. Ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. De outro lado, na outra direção, quando o Espírito Santo subir, for com a igreja, Jesus voltará. É o sentido oposto, não é? Jesus só voltará até a terra, cujos pés pisará no monte que está de frente de Jerusalém, Monte das Oliveiras. Ele só virá quando o Espírito Santo for com a igreja no chamado arrebatamento. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora, a descrição desse período no qual irá aparecer o anticristo. Note bem, preste atenção. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha aí, meu prezado ouvinte, a Bíblia está nos dando conta de que o próprio Deus é quem permite
o fenômeno do engano, porque as pessoas não querem dar ouvido à verdade, irão se virar para os enganadores. É só aparecer alguém oferecendo vantagem material, oferecendo prosperidade material, oferecendo resolver o problema no teu casamento, na tua família, oferecendo resolver o problema da tua doença, oferecendo resolver 1001 problema teu. Gente, não se engane. Deus é único. Só Jesus é soberano. Ele pode fazer todas as coisas somente. Não se volte para o engano, para ter lucro material, financeiro, prosperidade ou qualquer outra coisa assim. Eu não estou com isso contra a prosperidade, mas estou contra o engano. Muita gente está sendo ludibriada, engodada, levada por falácias de ser humano, que promete aquilo que nunca podem fazer, e quando fazem é no engano, enganando as pessoas. Olha, cuidado, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo informa em 2 Coríntios que Satanás se transforma em anjo de luz e o fim será segundo as suas obras. Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele disse: muitos hão de dizer naquele dia: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, meu prezado ouvinte, não se engane. Eu quero ler para você aqui agora. Note bem. Eu quero ler para você aqui o que está em Apocalipse 16. Derramou o sexto, isto é, o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, aqui para a batalha do Armagedon, viu? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha, meu prezado ouvinte, os demônios são também operadores de milagres. Não se engane com o curandeirismo, com as propostas de milagreiros, porque os demônios também operam milagres. Aqui espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, enganadores e operadores de milagres, que se reúnem para juntar gente, para aglomerar em torno do anticristo, para a peleja do Armagedon. Prezado ouvinte, não se engane. O Espírito Santo manifestou-se em forma visível corpórea em uma pombinha, um pássaro lindo, uma ave linda, uma pombinha. Mas o espírito do demônio, de Satanás, é semelhante a rã. Olha o símbolo, até o símbolo é diferente. É uma rã. Cuidado, não se engane. Volte agora ao capítulo 13. O engano está aqui. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Eu li Apocalipse 13, 11, até o 15. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal
fora curada. Olha, tempo de milagres, não é? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. A besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ainda mais, não somente eles vão fazer uma imagem ao anticristo e a besta, mas essa imagem será operadora de milagre. Olha o que vai acontecer. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a sua fronte. Olha, quem receber esse sinal naquele tempo, meu prezado ouvinte, nunca mais poderá ser salvo. Nunca mais poderá ver o reino de Deus. Oh, que tristeza! Para sempre estarão do lado de Satanás. Quem receber a marca da besta na sua fronte ou na sua mão direita. Olha, tempo perigoso na face da terra que ainda virá. Mas o espírito anticristo já opera, já está no mundo. Cuidado! A igreja de Jesus Cristo é arauto da verdade e fará advertência aos seres humanos para não induzirem no engano, mas venham para Jesus, aquele que vive, ressuscitou dentre os mortos, aquele que salva, perdoa, transforma, dá vida eterna, libertação, consciência limpa, coração limpo para servir a Deus, caminho, verdade e vida, mediador único. Venha para Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É o último convite da Bíblia, em Apocalipse 22:17, a chamada: vem, Senhor Jesus. Quem quiser, venha receber dessa água. Jesus oferece de graça. Ele é o caminho. Não é minha igreja, não é a tua igreja, não é um homem da terra, mas é aquele que se tornou homem porque é Deus, e aquele que é Deus perfeito, homem perfeito, Salvador e Senhor, Jesus. Enaltecemos a Ele e vamos o seguir. Deus abençoe nesta oportunidade.